Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Tecnologia da Informação em Informática para o P1 Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação desta aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube para que vocês possam rever e os colegas que estiveram ausentes poder assistir? Sim, professora. Sim. Ótimo. Então, vamos iniciar nossa aula. Continuando, né, de onde a gente parou na aula passada com a questão da história da informática. Deixa eu só colocar aqui aonde que a gente parou. Então, a história e evolução dos computadores, né, que fizeram com que a gente pudesse ter, né, tantos equipamentos hoje em dia que nos permitem ter, um exemplo, uma aula como essa. Não necessariamente a gente precisa só de um computador, né, um computador de mesa, mas um notebook, um celular, um tablet. Todos esses são equipamentos que permitem que a gente esteja interagindo, né, com a evolução da tecnologia, com a evolução da informática, que, né, o seu principal símbolo são os computadores. Então, a gente teve uma evolução, né, em vários sentidos, não apenas na questão da informática em si, né, mas também no sentido da evolução da sociedade, né, como um todo. Então, a partir do século XX, né, e a gente agora no século XXI, a gente viu que a tecnologia cada vez evolui, né, numa velocidade muito mais rápida, considerando, né, o início, né, da informática, como a gente pode ver aqui nessa imagem, onde os computadores, que eu vou passar um videozinho para vocês, onde os computadores eram coisas gigantescas, né, com mais de metro de comprimento, pesando toneladas, onde só tinha uma única função, que era voltado para cálculos. Hoje a gente vê uma situação diferente disso, né, onde a gente consegue ter computadores ultra rápidos que fazem inúmeras funções, que desenvolvem, né, inúmeras habilidades ao mesmo tempo, onde a gente também tem a questão do uso, né, para a área de saúde, para a área de humanas, de exatas. Então, uma funcionalidade assim que a gente pode ver que cada vez mais, né, evolui e cada vez mais rápido, né? Então, se a gente pegar assim, do primeiro computador, né, a diferença do primeiro computador para os 20 anos seguintes, a gente vê que foi bem lenta a evolução. Se a gente pegar de 2000 até 2020, a gente vê que a transformação foi muito maior. Então, cada vez que o conhecimento evoluiu, a velocidade com que, né, a gente tem essas novas ferramentas, novos equipamentos, elas também se tornaram mais rápidas e permitindo, assim, né, com que a gente tenha inúmeras possibilidades. Então, dentro dessa evolução que a gente já viu, eu estou só, né, fazendo uma breve introdução, né, para a aula de hoje. Então, a gente viu que o ábaco, né, foi algo que contribuiu bastante no sentido da parte matemática, vamos dizer assim, que foi fundamental para a evolução dos computadores, e que a partir daí a gente pode dizer, né, desde antes de Cristo, com o ábaco chinês, como eu falei, existem outros tipos de ábaco, mas utilizando aqui o ábaco chinês, que ele é dividido em 2 conchas para cima e 5 para baixo, para utilização de cálculos. Então, o computador, ele vem, né, revisando o que a gente falou na aula passada, ele vem do verbo computar, que significa calcular, e a partir deste princípio, né, que a gente pôde ter, como eu falei, o primeiro computador onde a sua função, né, inicial era apenas a questão da utilização dele para cálculos. Hoje em dia, cálculos avançadíssimos, né, são utilizados também por computadores, né, são desenvolvidos por computadores, mas além de cálculos,
computador permite fazer diversas outras funções. No século XVII, eu acho que a gente parou aqui, não, foi no próximo que a gente falou, né? No século XVII, então a gente já teve ali algo mais relacionado à matemática também, que contribuiu para cálculos em logaritmos, então, que são cálculos um pouco mais avançados, e sendo considerados ali, né, os precursores do que a gente conhece hoje como calculadora, que é algo tão simples, né? Eu até tenho um aqui para mostrar para vocês. Então, uma calculadora como essa, né, tem diversos tamanhos, né? Tem aquelas de bolso, o próprio celular tem aplicativos que podem ser utilizados como calculadora. Então, fizeram com que, né, tivessem evoluindo na parte matemática para que fosse utilizado posteriormente nos conhecimentos necessários para a construção dos computadores. Então, por volta de 1640, né? Pascal, como eu falei para vocês na aula passada, Pascal, existe uma linguagem de programação chamada Pascal, foi a primeira linguagem de programação que eu estudei, e, assim, bem interessante, né? Programação, de forma geral, é bem interessante. Lembrando, eu sou bióloga, eu não sou técnica de informática, né? Nem eficiência da computação, mas é algo que eu sempre tive interesse de programar, de conhecer de informática, algo que sempre me chamou a atenção. E aí, né, em homenagem a esse francês, Pascal, a gente teve essa linguagem de programação. E ele, em 1640, né, ele inventou a primeira máquina de calcular automática. Já a primeira calculadora de bolso capaz de efetuar as 4 principais operações foram feitas por Gottfried Wilhelm Leibniz. Então, a pronúncia provavelmente não está correta, tá? Mas eu tentei aí para você. Então, esse matemático ele é alemão, o alemão é bem complicado de se pronunciar. Ele desenvolveu o primeiro sistema de numeração binária moderno, que ficou conhecido como a roda de Leibniz, né? Que é justamente esse instrumento aqui. Da primeira máquina mecânica programável, ela foi introduzida pelo matemático francês Joseph-Marie Jacquard. Tratava-se de um tipo de tear capaz de controlar a confecção de tecidos através de cartões perfurados, né? Então, a gente sabe que essa questão de produção, né, de roupas, tapetes, essas coisas assim, né, evoluíram com o tempo também. E nessa época ele tinha nesses fios onde foi feita uma programação mecânica, né, então nada ainda relacionado à informática, mas foi feita uma análise através da engenharia, né, uma análise mecânica ali para que as ferramentas, né, tivessem se mexendo para, né, ou seja, uma programação, a organização ali da função para que ela tivesse desenvolvendo, né, o objetivo dela. Que para a época também era algo, né, bem avançado, vamos dizer assim. George Boole, que viveu de 1815 a 1864, foi um dos fundadores da lógica matemática. Então, a gente vê que no século XIX, né, ele teve a sua contribuição desenvolvendo aí uma nova área da matemática, se tornou uma poderosa ferramenta no projeto e estudo de circuitos eletrônicos e arquitetura de computadores. Então, na época de Boole, né, ainda não se tinha o computador, né, muito menos como o que a gente conhece hoje em dia. Mas os conhecimentos dele, né, de lógica matemática, fizeram com que ele permitisse, né, que houvesse uma contribuição muito grande, muito avançada para o que a gente viria a ter futuramente, principalmente nessa questão de circuitos eletrônicos, né? Então, unindo, na verdade, né, a questão da engenharia, né, dessa parte de circuitos, com a parte eletrônica, com a parte de arquitetura, com a parte matemática, juntando tudo aí
para desenvolver possibilidades, né, do que futuramente viria a ser os computadores. Como eu falei, quando a gente estiver se referindo aqui a computador, a gente está falando daquele primeiro, né, aquele primórdio, e não os computadores que a gente tem hoje em dia. Os computadores atuais não estava longe, né, do que George Bowley tinha em mente, do que qualquer pessoa do século XIX tinha em mente do que poderia vir a ser, né, os conhecimentos desenvolvidos, né, através daqueles conhecimentos da época, tá? Então, sempre lembrar disso para não acabar misturando. Então o computador, o circuito eletrônico do computador, como a gente falou na semana passada, placa-mãe, processador, isso já foi pensado nessa época? Não, calma que ainda não chegamos, né, a esse nível. A gente ainda nem tinha o que ficou conhecido como computador em si. Então, mas os conhecimentos que levaram, né, outras pessoas a desenvolver os computadores foram se somando ao que esses pesquisadores, né, esses matemáticos, engenheiros e por aí vai, estavam desenvolvendo na época. Então, no século XIX, o matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica que, a grosso modo, é comparado com o computador atual com memória e programas. Então, no sentido da parte física, né, comparando com o que a gente tem hoje, a gente vê que é totalmente diferente, né, analisando assim a grosso modo. Mas se a gente estiver considerando que essa máquina, né, esse aparelho dele, conseguia fazer algumas funções, né, então a gente já pode fazer uma analogia com o que a gente está, né, tendo aí com alguns computadores. Tá, através dessa invenção, alguns estudiosos o consideram como o pai da informática. Então, Charles Babbage, que é esse senhorzinho aqui, ele é considerado o pai da informática graças a ter desenvolvido, né, esta máquina. Então, ele é matemático. Vejam que a matemática está totalmente entrelaçada com o desenvolvimento da linguagem, né, computacional, tá? Quando a gente fala em linguagem computacional, eu estou falando da questão, né, de você estar desenvolvendo algo que possa ser utilizado, né, principalmente para cálculos, mas que, como eu falei hoje, não é restrito só a isso. Então, a gente tem dentro da história da computação a matemática totalmente ali unida, né, e vinculada ao desenvolvimento dos computadores. E como a gente falou no início, o próprio nome, né, computador, computar, né, calcular, a gente tem já no próprio nome este vínculo. Assim, as máquinas de computar foram cada vez mais evoluindo, a variedade de cálculos matemáticos também, né? Então, nos primórdios, né, do que se conhecia, a gente tinha adição, subtração, divisão e multiplicação, que são as 4 operações básicas, só que com a evolução foi permitido, né, os cálculos matemáticos mais avançados, como raiz quadrada, logaritmo, entre outros, fazendo com que todo esse conhecimento de cálculos pudesse estar sendo atribuído, né, à construção de novas tecnologias. Quando eu falo novas tecnologias, lembrando que a gente está falando, né, do século passado, então pensem sempre, né, com essa comparação de que os computadores primórdios da época e não o que a gente tem hoje. Tá, atualmente é possível encontrar máquinas de computador muito complexas. Se a gente fizer uma comparação nessas imagens, a gente tem aqui os primeiros computadores, que a gente vê algo muito grande, muito pesado. Esse aqui não é nem o primeiro, né? Tiveram computadores, a gente vai ver, como eu falei, vai ver um videozinho ainda,
Então, a gente tem computadores que ocupavam muito mais espaço, computadores que pesavam toneladas. E hoje em dia, a gente tem, né, computadores que pesam menos de 1 quilo. Então, imagine, né, essas pessoas se pudessem ter uma máquina do tempo, né, saber que, por exemplo, o Babbage, que é considerado, né, o pai da informática, ele saber que alguns anos depois, algumas décadas depois, aquilo que ele, né, pensava dentro da matemática evoluiu a tal ponto, né, de chegar à tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, computadores como notebooks, né, como eu falei, que pesam menos de um quilo, que possuem tudo que uma máquina, né, um computador de mesa tem, com qualidade tão grande quanto, né, com placa de vídeos poderosíssimas, placa-mãe, processadores, memórias, né, então tudo dentro ali, vamos dizer assim, né, entre aspas, de uma caixinha pequena que tem uma tecnologia extremamente avançada ali dentro. Então, da mesma forma, os computadores de mesa, né, que também dentro, né, das suas características, eles permitem aí você cada vez mais estar avançando, né? Diferente de um notebook, os computadores de mesa você pode estar fazendo substituição de peças com mais facilidade. Né? Existem algumas peças do notebook que você não tem como trocar, só comprando um novo. Já um computador de mesa, se por exemplo der uma pane numa memória, só você trocar a memória, comprar outra e substituir. Se você quer fazer um upgrade no seu computador, ou seja, deixar ele mais atual, mais potente, é só você substituir algumas peças, né, e pronto, o seu computador está mais, vamos dizer assim, evoluído, né, mais potente. Então, esse termo upgrade significa, né, que você está dando uma melhorada naquilo que você tinha antes, comparativamente, né, ele está mais evoluído, ele está melhor. Então, up, né, de levantar, então, upgrade, fazer essa né, essa aquisição de características melhores para a sua máquina. Então, o computador, tal qual conhecemos hoje, né, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas da matemática, engenharia e eletrônica. É por isso que não existe somente o inventor, né? Então, como a gente estava vendo, os primórdios dos computadores a gente pode associar, né, diretamente à matemática, mas para que a gente pudesse ter, né, o que conhecemos hoje não foi apenas a matemática. Né? Então, a engenharia eletrônica contribuíram, lógico que para a engenharia eletrônica contribuíram, tiveram logo a matemática, mas assim, foram conhecimentos que se somaram para chegar ao que a gente tem hoje. Então, de acordo com os sistemas de ferramentas utilizados, né, a história da computação ela pode ser dividida em 4 períodos, justamente porque a gente consegue identificar, né, o quanto que foi evoluindo todos esses conhecimentos, né? A soma desses conhecimentos foram cada vez aumentando, contribuindo assim para que a gente pudesse ter essa divisão, né, em 4 períodos aí da evolução dos sistemas e ferramentas. Então, a primeira geração ela é compreendida entre 1951 a 1959. A gente vai ver cada uma delas, tá? A segunda geração, de 1959 a 1965. A terceira geração, de 1965 a 1979. E a quarta geração, de 1975 até os dias atuais. Então, a primeira geração, né, os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas, né? Possuíam seu uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Então, a gente vê, né, o tanto de circuitos aqui, a dimensão, né? Lógico que essa foto ela não está compreendendo ele todo, mas eram equipamentos extremamente, como eu falei, grandes e pesados. Um exemplo é o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19 mil válvulas.
vejam o quanto, né, de potência que ela precisava para a época. Né? Então, lembrando que na época a gente não tinha um sistema de energia, de tudo como a gente tem hoje. A gente está falando aqui da década de 50. Então, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tinha aí algumas, lógico, dependendo do país, algumas limitações, mas mesmo assim foi possível, né, evoluir dessa forma. A própria guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, ela permitiu que houvesse muito conhecimento em relação à parte de informática que evoluiu para, né, os computadores que a gente tem hoje. Então, a comunicação, formas de comunicação e troca, né, de informações permitiu, né, que houvesse aí uma evolução grande através da Segunda Guerra. Tem até um filme, eu estou tentando lembrar o nome dele agora. Ai, meu Deus, não lembro agora. Há um filme que se passa justamente na Segunda Guerra Mundial, que mostra um... Cara, eu esqueci o nome dele também, esqueci o nome do filme. Que mostra o que ele foi que conseguiu, através de cálculos matemáticos, né? Ele e a equipe dele, que inclusive tinha uma mulher também que fazia parte, né? Porque na época, infelizmente, as mulheres ainda, né, eram colocadas um pouco de lado. Até hoje imagina aquela década. E aí, na Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu, através de cálculos matemáticos e esse, né, precursor de computadores, fazer com que ele conseguisse identificar onde que os alemães iriam bombardear. Né? E isso foi uma contribuição muito grande para a época e ajudou, né, os americanos a ganharem a guerra. Tá? A segunda geração, de 1959 a 1965, né? Ainda com dimensões muito grandes, né? Totalmente diferente ainda do que a gente conhece hoje. Os computadores da segunda geração, eles funcionavam por meio de transistores, né, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Então, como eu disse, a tecnologia ela ia avançando. Para a época foi um avanço muito grande. Para a gente não usa mais essas válvulas, os transistores são bem pequenininhos, os circuitos, né, são assim microscópicos, a gente pode dizer. Em alguns casos, um exemplo, um computador como um celular desse tem as funções de um computador. Então, nesse período já começaram a se espalhar, né, para o uso comercial. Lógico que ainda não era todo mundo que tinha um comércio que conseguia ter um computador, mas já era algo que poderia ser distribuído de certa forma. A terceira geração, de 1965 a 1975. Então, os computadores da terceira geração funcionavam com circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Então, aqui é um computador, a gente chama, né, de computador pessoal, onde uma pessoa não precisa, né, ter aquelas dimensões gigantescas ocupando uma sala para poder ter o computador. Então, você poderia, numa mesa ali, ter o seu computador. Na época, né, a gente vê aqui as entradas para disquete, que era aquele disquete bem grandão. Eu não sei se vocês vocês chegaram a conhecer. Oi, Ivone, levantou a mão, pode falar. Eu não tinha visto. Desculpa. Não, professora, era eu, Luiz, era para dizer Ô, Luísa, desculpa, é porque eu aceitei Ivone e vi você com a mão levantada. Era para coisa, dizer falei. Isso, que ela estava tentando entrar e não estava conseguindo para a senhora ver, mas Pronto, ela era Ivone. conseguiu agora. Ah, fui eu que aceitei, tá bom. Então, deixa eu baixar. Alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Minha irmã tinha um desse, era enorme. Eu lembro que tomava conta assim de uma mesinha todinha, só o monitor era branquinho, era bem grande mesmo. E com o tempo, né, ficava amarelado, aquele amarelo. Era, ficava todo amarelo. Então, eu não sei a idade de vocês, mas quando eu era pequena, na época da escola,
a gente ainda usava disquete. Na minha época já tinha os disquetes menorzinho. Só que na escola ainda tinha os computadores que tinham os disquetes maiores. Eu acho que logo quando eu comecei a mexer em computador lá na escola, ainda era desse grandão, era bem grande assim. E aí depois passou a ser os disquetes menorzinhos, assim, meio quadradinho. Aqueles disquetezinho preto, né? Tem até uns de outras cores depois, mas assim, era bem interessante, porque se a gente for comparar a capacidade de armazenamento, né, é assim, era nada comparando com o que a gente tem hoje em dia. Só para, deixa eu ver aqui se eu lembro, um disquete, ele era pronto. Um disquete, ele tinha de tamanho, assim, de armazenamento, quando eu falo tamanho, o armazenamento dele, era apenas menos de 1,5 mega. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu tenho. Pronto. Tenho aqui, porque eu sou fotógrafa também. Aí eu tenho uns cartões de memória da minha câmera. Para vocês terem uma ideia, este cartão de memória, estão conseguindo enxergar? Este cartão de memória, que é do tamanho de nada, colocar aqui comparando com a minha mão, né? Então, esse cartão de memória tem 128 gigabytes. E a gente, na época, né, eu falo na década de 90, no início da década de 90, quando era pequenininha ali na escola, a gente tinha um disquete que cabia apenas 1,44 mega. Então, como eu disse, praticamente nada de armazenamento, né? E é interessante a gente ver o quanto que evoluiu, né? Hoje a gente tem, além do disquete, pendrive, cartão de memória. Nos celulares você ainda pode ter um cartão de memória menor ainda. Deixa eu pegar aqui um para mostrar para vocês aqui. Então, um cartão de memória, né, que a gente pode colocar num leitor de cartão para poder ver, né, as informações. Então, o cartão deste tamanho que a gente estava mostrando agora há pouco. E olha o outro cartãozinho, né, que a gente pode pôr num celular, por exemplo. Então, comparativamente, né, olha o tamanho, do tamanho de uma unha, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma capacidade de armazenamento, tipo, mais de 1000 vezes o que era com um disquete. Ainda bem que houve essa evolução e permite, né, a gente ter uma capacidade de armazenamento muito grande. Lógico que para a época, né, os próprios programas, os próprios arquivos que eram desenvolvidos não eram muito pesados, né? Então era compatível. Só para vocês terem uma ideia de nível de comparação, né, com a atualidade. Então, um pendrive de 16 GB, né, que você compra facilmente por menos de R$50. Só para vocês terem ideia, para a gente, um simples cartão de memória, um simples pendrive de 16 GB é o equivalente a 11.378 disquetes. Imaginem o quanto, né, de diferença que existe. Tá? Muito, muito grande. Para a gente utilizar, só para vocês terem uma ideia, um programa como o Photoshop, lá de 2018, né? A gente está em 2021, mas só fazendo a comparação, então, uma versão do Photoshop de 2018, que era a versão 20.2, ele tinha 3,1 gigas. Hoje, seria necessário 2.200 disquetes só para utilizar, né, para instalar o Photoshop. Então, lógico que existia para a época, né, processador, memória, tudo compatível com o que era utilizado na época. Então, tinha disquetes de tamanhos diferentes, como eu falei para vocês, né, e armazenamentos que variavam um pouquinho também, não era lá grandes opções como a gente tem hoje, né? Então, um pendrive você tem
desde 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, já tem pendrive até de 1 tera, certo? Ou mais. Então, a gente vê que tem uma quantidade de opção muito maior, né, hoje em dia do que se tinha naquela época. E lógico que, da mesma forma que a informática evoluiu para o bem, né, sempre tem aquelas pessoas que utilizam, né, para o mal. Exemplo, a questão dos vírus, né? Então, as pessoas que tinham com um pouco mais de conhecimento, pegavam programação tal, então aproveitava disso para também fazer o mal e colocar vírus nos computadores através de disquetes. Na época a internet também não era como a gente conhece hoje em dia, então pela internet ficava mais difícil de se pegar um vírus. A quarta geração, de 1975 até os dias atuais, né, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuíram de tamanho, aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento de dados. São incluídos microprocessadores, com gasto cada vez menor de energia, né? Então eles têm uma autonomia, inclusive os próprios notebooks, né? Eles têm bateria que duram 8 horas, por exemplo. Então, nesses 4, 8 horas, os mais, né, avançados conseguem ficar nessa média aí. Então, nesse período, mais precisamente, a partir da década de 90, né, há uma grande expansão dos computadores pessoais. Lógico que esse que está aqui na imagem já é um pouquinho mais avançado, né, dos anos 2000 para frente. E aí a evolução dos computadores, né, ainda continuando, surgem os softwares integrados e a partir da virada do milênio, né, de 2000, começam a surgir os computadores de mão, ou seja, os smartphones, iPod, iPad, os tablets, que incluem a conexão móvel com navegação da internet, né? Então, permite, através alguns, de colocar um próprio chip nele, que tem acesso à internet, né, um chip de alguma operadora, ou mesmo através da rede Wi-Fi, onde você pode, por exemplo, rotear do celular ou de um roteador de casa, né, e a pessoa ter acesso ali à utilização da rede do Wi-Fi sem precisar de um cabo, né, de internet. Então, segundo a classificação acima, nós pertencemos à quarta geração dos computadores, o que tem revelado uma evolução incrível nos sistemas de informação, né? Então, existem, né, assim como os celulares, várias atualizações dos tablets que também vão cada vez mais evoluindo e permitindo cada vez mais utilização aí diversos, né? Como eu disse, funcionando quase como um computador. Então, assim como a gente teve nos computadores, teve nos tablets, na verdade a gente teve primeiro nos celulares e depois nos tablets, né? Evolução, né? Como a gente pode ver aqui, os primeiros celulares, onde cada vez mais eles foram diminuindo, tinham celulares bem pequenininhos, bem leves, mas à medida que a tecnologia foi avançando, a gente começou a ter celulares, né, cada vez maiores para que a gente pudesse ter funcionalidades, né, cada vez maiores e melhores, e aí com a tela muito pequenininha, como por exemplo essas telinhas aqui, né, não seriam possíveis. Então, aqui em 1983, a gente tinha a Dynatac 8000X, o primeiro celular que custava $4.000. A gente vê que não era algo que era de acesso à população em geral, né? Eram pessoas realmente que tinham condições financeiras para poder ter esse tipo de aparelho. Em 1997, teve a evolução do Siemens S10, primeiros celulares produzidos em massa, sendo menores e mais leves, né? Que permitia mais as pessoas terem condições de comprar. O Sony Ericsson, em 1999, com o T68i, que celulares ganham GPS, internet, jogos, entre outras funções. O BlackBerry, em 2003, época dos primeiros smartphones com câmeras integradas e 3G, né? Então foram evoluções que permitiram, né, mais tecnologia nos aparelhos.
a primeira geração do iPhone em 2007, né, com ele chegaram os famosos apps e a tela touchscreen. E em 2015, né, o Galaxy S5 com reconhecimento facial, telas em HD, que é alta definição, né, High Definition, e uma infinidade de possibilidades que cada vez mais, a partir de então, né, a gente vem tendo com os computadores. Então, observe que antes da evolução dos computadores ocorria de maneira mais lenta. Como eu falei, né, as décadas iniciais, a diferença entre os computadores não era lá grande coisa, mas hoje em dia, de um ano para outro, já se tem grandes evoluções. Então, com o desenvolvimento da sociedade, podemos ver a evolução dessas máquinas em dias ou meses. A exemplo de celulares, né? Apesar de que não modifica tanta coisa, é mais por status e por questões comerciais para comercialização, para o capitalismo, né? Está sempre rendendo financeiramente para as empresas, mas querendo ou não, o pouquinho que evolui já é uma evolução muito grande em relação ao que a gente tinha, né, entre os anos lá da década de 50, entre o que evoluía entre um ano e outro. Então, alguns estudiosos preferem acrescentar a quinta geração de computadores com o aparecimento dos supercomputadores utilizados por grandes corporações, como, por exemplo, a NASA, né, que possui conhecimento aí gigantesco, inclusive, para levar um homem para fora do planeta, né? Nessa geração é possível avaliar a evolução da tecnologia multimídia da robótica e da internet, que cada vez mais, né, o céu é o limite a nível de desenvolvimento de novas tecnologias. E aí a gente chega na questão da inteligência artificial versus os conhecimentos humanos, né? Então, a inteligência artificial existe graças ao conhecimento da informática, programações, entre outras coisas, né? Só que muita gente, né, tem até aquele filme Eu, Robô, né? E o AI, que é a inteligência artificial, que trazem isso. Será que os humanos, as máquinas vão substituir os humanos? Né? Então, a gente já vê que em muitos pontos algumas máquinas elas conseguem sim, né, ter raciocínio mais rápido, né, chegar a respostas mais rápidas em algumas circunstâncias. Só que existem, né, suas peculiaridades. Nós somos seres vivos, nós, né, somos organismos biológicos que faz com que a gente consiga, né, ter conhecimentos também ilimitados, né, e vamos evoluindo dentro desses conhecimentos. E aí tem a diferença entre os dois. Então, em relação às habilidades, né, o computador ele consegue realizar uma por vez. Professor, mas eu consigo abrir várias janelas e fazer coisas diferentes. Sim, mas aí cada função que você vai realizando automaticamente, ele vai fazendo uma por vez. E habilidades humanas, né, múltiplas simultaneamente. O computador é melhor em automação, o ser humano em autonomia. O computador ganha em análises de volume, ele consegue, né, fazer mais rápido, e o ser humano ganha em análise de ambiguidade. Então, por exemplo, o ser humano ele consegue identificar, né, analisar situações que o computador não. Um exemplo, uma questão de você estar falando com uma pessoa e através da análise facial, né, de comportamento, da respiração, entre algumas outras características, nós, seres humanos, conseguimos identificar algumas respostas que o computador não consegue. Professora, mas tem computador que consegue ver através da frequência cardíaca, né, e algumas outras coisas, se a pessoa pode estar mentindo, fazer uma certa linguagem, né, corporal e tal. Sim, mas ele é muito exato. E nós, como eu falei, somos seres vivos, então a gente possui uma dinâmica muito diferente que pode, inclusive, né, tentar manipular, vamos dizer assim, essas respostas se forem analisadas por um computador. O processamento, a máquina ganha a nível de velocidade, já em compensação a gente ganha no pensamento crítico, né? Então, tem coisas que nós conseguimos identificar que a máquina ainda não. E na inteligência artificial, na natureza ela ganha pela razão e a gente ganha pela emoção. E aí... Professora, desculpa, viu? Minha internet caiu e eu não estava conseguindo entrar. Aí só consegui agora, tá? Desculpa. Sem problemas. Aí o pedacinho que você perdeu, né? Como a gente está gravando, você pode assistir depois, tá bom?
para não ser prejudicada. Deixa eu só passar para vocês aqui, deixa eu só achar onde eu salvei um videozinho tratando justamente dessa parte histórica. Ai, meu Deus, aqui. Deixa eu ver o que é isso. Pronto. Deixa eu transmitir minha tela aqui para vocês. Substituir. Deixa eu só colocar aqui o som, senão vocês não vão escutar. Vou começar a passar. Se por acaso o som não estiver saindo, vocês me avisam, tá, gente? Para eu poder fazer. Ai, peraí. O som tá saindo para vocês? Tá, professor. Sim. Tá sim. Vamos assistir. Esta cena, até pouco tempo atrás, seria ficção. Mas o que estamos vendo são imagens reais, do presente, e que muito em breve podem entrar para o passado. Uma criança dominando o que hoje é um moderno computador. Os jovens rompem as fronteiras do tempo cada vez mais cedo através da tecnologia. O homem encerrou o século XX com o poder de copiar sua própria fórmula genética, seu DNA, e criou uma rede poderosíssima de comunicação que une o planeta, a internet. Bom, a privacidade acabou. Estamos vivendo como se alguém bisbilhotasse os nossos passos pelo buraco da fechadura. Tudo que você quer, tudo que você precisa, pode estar nessa máquina. E para muita gente, a própria felicidade depende do computador. Computadores que vão deixando para trás o que chamávamos de futuro. O que tem a ver este senhor com este aqui? Este é o francês Blaise Pascal, filósofo e matemático, que nos idos de 1600 e tantos inventou uma máquina de calcular. Era a primeira semente para Bill Gates se tornar o homem mais rico do mundo 330 anos depois. Entre os dois homens, muitos passos e um invento histórico: o primeiro computador pessoal. O heróico computador com tela escura e letras verdes. A small band of electrical engineers set out to turn a room full of wires and vacuum tubes into the world's first functioning computer. The Electronic Numerical Integrator and Computer, or ENIAC for short, was 100 feet long, 10 feet high, and weighed 30 tons. Its designers wanted to be able to process huge amounts of information faster than anyone ever before. But ENIAC was anything but fast or easy to program. ENIAC used 18,000 vacuum tubes to handle the calculations that are now performed by tiny microchips. ENIAC's creators wanted to use their new computer to help predict the weather or the stock market. Instead, it wound up helping America's fledgling space program get off the ground. By the time ENIAC was turned off for the last time in the fall of 1955, its creators had a new, faster and far more flexible computer, UNIVAC, up and running. O primeiro computador produzido em série, digamos, o UNIVAC. O UNIVAC tinha o tamanho de uma geladeira e ele não era uma máquina para uso pessoal, definitivamente era uma, pelo preço, pelo tamanho, pela complexidade das operações, enfim, aquilo era uma coisa para o que a gente chamava de cérebro eletrônico, ficava em laboratórios, em universidades.
ENIAC became the first computer dinosaur. Você percebe quando uma máquina ela evoluiu e ela faz parte do meio de vida do indivíduo, quando ela se torna completamente transparente, quase invisível. Veja a energia elétrica, a gente usa todos os dias e você é incapaz de dizer quantas vezes você usou energia elétrica num dia. E se você for capaz de dizer, eu te indico como psiquiatra, porque não faz o menor sentido. Este é um micro pioneiro. Foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro nos anos 70. Ele se chama Terminal Inteligente, com teclado, vídeo, disquete, fita cassete e leitora de cartões. Nós convidamos um estudante de informática para mexer nesse micro. Valdir nasceu bem depois da veterana máquina. O botão de ligar deve ser isso aqui, né? O botão, assim, normalmente o botão separado deve ser o que liga. Mas você não tem TV? Não, não tem. Tá, e aí, Tem. ligou o computador. Depois que você ligou o computador, como é que ele funciona? Explica pra gente. Deve ter ligado. Ou não ligou, não sei. Talvez não tenha sido o botão certo, mas ele ligando deve aparecer alguma coisa e deve pedir alguma coisa minha, né? Algum retorno meu. Só que aí agora eu não sei de que lado eu jogo, se é daqui ou dali, né? Você imagina que vai aparecer o que nessa telinha a hora que você ligar esse computador? Não faço ideia. O que vai aparecer, não sei, talvez um pedido de alguma instrução que eu deva dar a ele para ele executar alguma operação. Agora, como que eu vou passar essa informação a ele, eu não sei, se é por aqui ou pelo teclado mesmo. Por aqui talvez fosse mais fácil, mas eu não sei como ele pediria isso, não sei se eu tenho que pedir alguma coisa, passar alguma coisa daqui antes, depois do teclado. E essas fitinhas? Exatamente, isso que eu reparei agora. Não sei como é que funciona isso. Caramba. Pra que serve isso? Você não sabe nem pra que serve? Não sei, tá dizendo que é um terminal inteligente, ele que deveria me ensinar, mas eu me sinto perdido na frente dele. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela. Você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata para se fazer para 2 pessoas, ou para 10, ou para 100, a quantidade que você colocar sem maiores cálculos. É só colocar no teclado quantas pessoas imediatamente aparecem. E, de acordo com o diretor do Centro de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o computador já está entrando nas casas brasileiras. 50 milhões de pessoas em 160 países estão se comunicando através de uma superrede de informação, a internet. Mas você sabe o que é preciso para participar da internet? Essa rede mundial da informação começou a funcionar nos Estados Unidos em 69. Servia apenas para projetos científicos e militares secretos. Hoje a rede liga milhões de pessoas a universidades, bibliotecas e museus do mundo inteiro, além de possibilitar serviços como correio eletrônico, fóruns de debates e consultas médicas. Para entrar na internet, é preciso ter um microcomputador, uma linha telefônica e um modem, um pequeno aparelho que liga o computador ao telefone. E também comprar uma assinatura de empresas privadas, estatais ou BBS, sistemas de quadros de avisos que funcionam como associações que dão acesso à rede. O preço da ligação é local, mesmo que o usuário se comunique com o outro lado do mundo. A internet tem 30 mil participantes no Brasil. O acesso é pela Rede Nacional de Pesquisa, RNP, ligada às universidades, e o IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. A partir de maio, a internet no Brasil vai poder ser acessada através da Embratel. E até o fim do ano, cerca de 200 mil novos usuários brasileiros estarão ligados à superestrada mundial da informação. William Henry Gates III já escreveu seu nome na história da tecnologia.
A grande sacada do jovem que acabava de sair da Universidade de Harvard, dizem os especialistas, foi ter percebido que as máquinas só fariam sentido se tivessem conteúdo. Consumers have gotten a better deal from the personal computer industry than any business in the world. The cost of computing has come down by a factor of 1 million in the last 20 years. A personal computer today is quite a bit less expensive than it was, even though it's far more powerful. And the software is constantly getting better. So every other industry should look at the PC industry and see what we've done to be so competitive and so innovative. In fact, the level of investment in software has never been higher. It's really a fantastic thing, which means that things are even going to move faster in the future than they have today. Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje, a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o 8º lugar do mundo nesse campo. De acordo com Otávio Genari Neto, secretário especial de informática, cerca de 4.000 computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas. A população média de São Paulo teria um contato indireto, nem sempre direto, cerca de 15 a 20 vezes por dia com um computador eletrônico. Esses contatos indiretos podem ser através das contas de luz, água, gás e telefone, todas processadas por computadores. Mesma coisa com as multas de trânsito, os olerites de pagamento, os extratos bancários, os impostos. Até a sorte nos cartões da Loto e da Loteca é controlada por computadores. Quando você compra uma passagem de avião em São Paulo, a funcionária da companhia aérea consulta um terminal, ligado eletronicamente a um computador central, que informa números e horários de voos, se tem lugar ou não, e garante ou não a reserva. E as cartas que chegam ou saem da cidade passam por uma central de triagem, onde computadores fazem a leitura dos CEPs e distribuem os envelopes para seus destinos. A palavra futuro sumiu do dicionário. Na década de 70, na década de 80, você falava, no futuro teremos isso, no futuro faremos aquilo. Hoje o futuro não quer dizer nada, porque você está bem no meio dele. Você anda no elevador transparente, você enfia comida congelada numa caixinha, aperta um botão, ela sai quente dela, você vive já no futuro. E esse futuro é tão intenso e ele é tão vívido na vida da gente, que é muito complicado você dizer, olha, isto aqui eu consigo identificar de onde ele surgiu. Não, quase todos os equipamentos são interligados e quase todos eles conversam entre si. Então, à medida que uma pequena nova válvula, um pequeno novo transistor é inventado, toda a cadeia de produtos que depende dele acaba evoluindo juntos. O computador surgiu na minha vida quando a minha máquina de escrever elétrica faleceu. Uma máquina de escrever elétrica na época, a gente está falando aí em 86, 87, custava uma coisa tipo $1.000, que na época era um dinheiro bacana. E eu estava meio arrasada, que ia ter que comprar uma máquina de escrever elétrica nova, aquela coisa. E aí um amigo me perguntou por que eu não comprava logo um computador. Eu disse, mas eu vou fazer o que com um computador? Ele disse, bom, você escreve no computador. Você faz tudo que faz com a máquina de escrever e ainda por cima você consegue jogar xadrez com o computador. Aí eu achei ótimo e comprei. Até me lembro do preço, porque o primeiro computador a gente nunca esquece, né? Em vez de eu gastar $1.000 que eu já não tinha, eu gastei 2.200 e fiquei endividada assim durante uns 3 anos até pagar aquele primeiro computador. Quando começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais, a coisa toda era muito reduzida, porque o que se precisava fazer com o computador, o que se imaginava,
que um computador pudesse fazer era uma coisa pequena. Era uma planilha de dados, era processamento de texto. Era eventualmente CAD, o CAD é o Computer Aided Design, que os arquitetos usam muito, os engenheiros usam também até hoje. E aí começaram a aparecer as aplicações gráficas e começaram a aparecer os games. E os games puxam muito pelo desenvolvimento da indústria. Os microcomputadores podem também ser uma forma de distrair as crianças, mesmo os adultos, já que são programáveis para realizar jogos e brincadeiras. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros. Há uma grande curiosidade por este terminal que a Telesp trouxe para a exposição. Em São Paulo, 1000 terminais de consulta como este já estão instalados. O usuário aluga os serviços de 30 fornecedores e pode receber por linha telefônica notícias de 2 jornais diários, prognósticos esportivos e até saber do horóscopo chinês. 1986 e mais novidades. Cores, 256 cores numa paleta de 4.096 cores. Vários níveis de cinza, as 3 dimensões na telinha. E lá estavam as impressoras brindando o nosso nacionalismo. Uma das coisas mais características dessa evolução toda do digital é o seu computador ter virado no avesso. Até 2005, 2006, você queria computadores parrudos. Você falava em megahertz, você falava em gigabytes. Eu quero uma máquina cada vez mais forte. Hoje em dia, você parou de falar nisso. A sua máquina virou no avesso. E hoje, não é mais importante você ter um equipamento potente, até porque todos são. É muito mais importante você estar ligado a uma rede potente. Então, se eu te der a opção, você quer uma máquina muito poderosa, que não fala com ninguém, ou você quer uma máquina porcariazinha, mas que fala com uma rede muito rápida, a sua opção é pela segunda. O computador desconectado era uma máquina que agia só como uma extensão do teu cérebro, digamos assim, no sentido de agilizar um pouco o que você estava fazendo, de fazer as tuas contas por você, de permitir a você escrever de uma forma mais simples, porque você podia recortar parágrafos do fim, botar para frente, trocar a ordem das letras. Você podia jogar xadrez, você podia jogar uma série de games, mas você não tinha interatividade. Quando aparece a internet, as máquinas se conectam. E hoje o que a gente tem, na verdade, metaforicamente, é uma grande, imensa máquina, a qual todos nós estamos conectados. Quando você tira a internet da jogada, o computador parece não ter mais utilidade nenhuma, né? As pessoas ficam prostradas quando ficam sem internet, dizem, minha internet caiu e aquilo é o fim do mundo. Porque é como se de repente estivessem desconectadas do mundo. E na verdade estão, porque a gente criou também essa coisa da conexão contínua em todo tempo, toda hora. How can you focus on mankind after people dominate this road to information in this extraordinary way? Well, the past revolutions in society have come with tools that magnify our muscle power. The Industrial Revolution was about motors and tractors and things like that. Here we have the tool that magnifies our brain power and lets us stay in touch with people even though they're not in the same location. It lets us find resources no matter where they are very easily. And so the internet is a major revolution. It is a very big change. It is the centerpiece of this information age. And certainly the impacts of that will be very broad, but it's up to humans to decide how we want to use it. Do you believe that the differences in culture will eventually change or disappear or will not count? No, I doubt that very much. In fact, when I walk the hallways of Microsoft, I can see that people at Microsoft who come from different countries are using the internet to get out and listen to radio programs from their country. You know, I hear radio programs from India or Israel or Brazil or all the different places. Or you can send electronic mail to your friends and relatives who are back in your home country. So the ability to reach out and pursue your cultural interests
is greatly improved by the internet. Just because we all watch TV, we all use the telephone, doesn't mean we have the same interests. And so we'll take this and use it as a tool for cultural interests. Você sabe como a internet surgiu no Brasil? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao ano de 1989, quando um grupo de acadêmicos de várias universidades espalhadas pelo país buscava conexões com outras redes acadêmicas internacionais. O professor Demi Getchko era um dos integrantes dessa equipe e nos conta que os primeiros pacotes TCP/IP brasileiros foram transferidos entre Brasil e Estados Unidos em janeiro de 1991. Eram apenas algumas linhas de texto, e-mails simples, mas que chegavam ao destinatário instantaneamente. Uma revolução para a época. Era incrível, porque na época você conseguia entrar em contato com qualquer pessoa, e o correio eletrônico na época tinha um grande valor. Em geral, quando você recebia um correio eletrônico, você se apressava a responder rapidamente, porque não havia o que há hoje, o excesso de lixo, de spam. Então as cartas eram todas consideradas de extrema importância. Então o status da ferramenta correio eletrônico era muito elevado na época. Você consegue imaginar que naquela época o backbone de todo o Brasil, ou seja, a conexão mais rápida existente, era de 4.800 kbps, ou quase 12 vezes mais lento que uma conexão de escada. E por isso mesmo, cada pacote de dados era tratado com extremo cuidado para que não houvesse nenhum desperdício de banda. Na época não tinha imagem, então, na verdade, essa história de que uma imagem vale 1000 palavras, é verdade também no tamanho. Uma imagem, em geral, é muito mais do que 1000 palavras. Então, se você manda um monte de carta de correio eletrônico, isso é muito menos do que uma imagem, uma simples imagem digitalizada. Os domínios .br foram registrados em 1989, antes mesmo da primeira transferência de dados entre computadores brasileiros e estrangeiros. Isso era o início da formação de uma rede nacional, já que cada computador ganhou um nome. O seu computador hoje, em casa, tem um nome, só que esse nome é em forma de número, que os técnicos chamam de endereço IP. IP de Internet Protocol. Essa base de registros foi então estruturada na Fundação para o Apoio à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, e depois foi transferida para o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br. Todo mundo que registra um site no Brasil faz isso por meio do NIC.br. A rede começou muito acadêmica, mas por volta de 93, 94, já havia movimentos de provedores, que tentavam transformar as velhas BBS, que eram redes de troca de mensagem sem conexão com o mundo, em algo conectado ao mundo. O que trouxe a grande explosão da rede, em minha opinião, foi a existência da World Wide Web. Quer dizer, quando entrou o www, que foi a forma das pessoas criarem sites, criarem conteúdo, isso causou uma explosão, porque isso também permitiu o comércio na rede. Seria muito difícil comerciar na rede, ou fazer transações de compra e venda, se tivéssemos só correio eletrônico. Tem que mandar uma carta, dizendo, quero comprar tal coisa, pode ser, pode não ser. Ia ser muito delicado e muito complicado fazer isso. Com a World Wide Web, se abriu um novo mundo aí de transações na internet. Mas tudo só começou a mudar mesmo quando os 3 Ws entraram na história. O www de World Wide Web, ou simplesmente Rede Mundial em português, trouxe consigo as primeiras páginas como as entendemos hoje. E para navegar por elas, os primeiros browsers. Em 1993, o Mosaic surgiu como a melhor solução para navegar pelas páginas da rede. Aí, aquela rede pequena, utilizada para fins acadêmicos, caiu nas mãos de todo o público. Era o início do boom da internet. Até 94, 95, os registros eram feitos um a um. Alguém pedia um domínio, era 1 por dia, 2 por dia. E aí o Alberto Gomide, que era o técnico responsável na FAPESP por isso, fazia o registro na base de dados. Em 95 foi criado o comitê gestor, já se prevendo que haveria uma explosão da internet no país. Em 96 já se viu que não dava para continuar registrando 1 por 1, porque começou a aparecer uma grande demanda de áreas não acadêmicas, e aí nós contratamos um software, foi desenvolvido um software dentro da FAPESP, foi contratada uma equipe de pessoas que enriqueceram a equipe original, e foi criado um software que foi sendo aperfeiçoado e roda até hoje, que permitiu automatizar o registro. A automatização do registro é de fins de 97. Desde a primeira onda da web, o registro de domínios .br cresce cerca de 20% ao ano. Uma curva ascendente tão forte que algumas regras precisaram ser definidas para evitar problemas. Na internet vale o conceito de quem chega primeiro e registra o nome que está disponível, ele fica com aquele nome, se não houver nenhum tipo de problema. Então, evidentemente que no começo da rede houve uma corrida para nomes,
E o comitê gestor tomou cuidado, vendo que isso podia gerar um monte de problemas. Então, se vocês lembram das providências, por volta de 97, 98, na época nós tínhamos restringido o registro a um domínio por CNPJ, para garantir que não haveria uma corrida a nomes que depois poderia fraudar legítimos titulares. Isso foi mantido até 99, quando abrimos para 10 registros por CNPJ, e hoje nós abrimos sem limite, porque a gente acha que quem não acordou até agora para a rede, já é um pouco tarde para chamar a atenção dele. Realmente difícil encontrar alguém que ainda não tenha acordado para a internet. A rede está promovendo mudanças em todo o planeta, aproximando pessoas, facilitando a vida de todos nós. E se tudo isso aconteceu em menos de 20 anos, fica até difícil imaginar o que ainda vem por aí. A internet, na verdade, hoje em dia principalmente, ela se tornou uma gigantesca cidade pequena. Você fala, uma rede mundial? Mentira, você conhece, tem algum amigo na África? Não tem. Quantos amigos você tem na Ásia? 2 ou 3? Não, mas a África mais a Ásia somam 3/4 da população do planeta e você não tem nenhum amigo lá? Então não é uma rede mundial, é uma cidade minúscula que todo mundo tem comportamento de cidade minúscula. Então numa cidade minúscula, se você encher a cara, todo mundo sabe. Se você der um vexame, todo mundo sabe. Se você se destemperou, todo mundo sabe. E todo mundo te conhece muito bem. No mundo do Twitter, no mundo do Facebook, no mundo do Skype, todo mundo te conhece muito bem. Todo mundo sabe todas as besteiras que você fez e todo mundo passa o dia inteiro a fofocar. Então quando o indivíduo falava há um tempo, não, olha, eu passo 10 horas por dia na internet, ele ainda conseguia convencer os pais que ele estava num ambiente de estudo, ele está num enorme ambiente de fofoca, quando não está num ambiente de videogames. Eu tenho vários brinquedinhos. Esse aqui eu já não considero mais um brinquedo, quer dizer, eu passo tanto tempo colada nessa máquina aqui que ela é uma extensão. Um dos meus brinquedos favoritos nesse momento é esse aqui, que é o iPad. Os meus celulares, que eu amo de paixão, sem os quais eu não saio de casa. A minha câmerazinha compacta. Esse cartão é um cartão Wi-Fi. Então, eu fotografo, ele funciona como qualquer cartão normal. E eu deixo a câmera ligada aqui, por exemplo. E quando eu chego, as fotos já estão todas no computador, porque todos trabalham dentro da mesma rede Wi-Fi. Esses brinquedos todos que eu estou mostrando, aliás, esse aqui é o Samsung Galaxy Tab. Esse daqui é o meu notebook. Ele é um MacBook Air de 11 polegadas, delicioso de usar. E como vocês veem, o tamanho dele é uma coisa deliciosa, né? Hollywood produziu muitos filmes de ficção científica, mas poucos se igualaram às peripécias da família Jetson. O desenho animado dos anos 60, 70 arriscava previsões no mínimo engraçadas para o século XXI. Era um futuro mais ingênuo, mas que acertou em cheio quando aliou o homem às máquinas. Elroy, quantas vezes eu já lhe disse que não usasse suas botas espaciais em casa? Um rapazinho com sapatos poderosos capazes de andar no teto. O que é que você quer comer agora? Nada, obrigada. Estou de dieta. Espere aí. Você não esqueceu do seu maiô? Não esqueci. Essa é sua roupa de banho? É o modelo mais sensacional e moderno, mamãe. Esteiras para se caminhar. Não sei, esse botão dos ovos está sempre falhando. Máquinas que fazem comidas instantâneas. Eu apertei ovo cozido e veio um frango assado. Tudo eletrônico para facilitar a vida. Um outro personagem que não sai da nossa memória é o computador HAL, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foolproof and incapable of error. HAL 9000, o computador não erra. Ou melhor, programado para ter sentimentos, não é capaz de admitir erros. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Everything's running smoothly, and you? Oh, not too bad. Quando os astronautas descobrem que ele cometeu um errinho, HAL decide matá-los. Um dos astronautas morre no infinito, mas o outro se salva. Em defesa própria, desliga a inteligência assassina do computador. Dave, my mind is going.
e vai sozinho rumo a seu trágico destino. Por mais que sejam avançados os computadores, eles não têm nem longínquamente, né? A capacidade de um ser humano qualquer. Quer dizer, não só em termos quantitativos, não é só porque o nosso cérebro tem uma quantidade de conexões muitíssimo superior ao computador, né? Porque alguém poderia imaginar, bom, mas então é questão de tempo construir um computador que tenha o mesmo número de conexões do cérebro humano. Mas não, é uma questão de qualidade, é uma questão de conceito, né? Basta dizer que o nosso cérebro não tem software e hardware, ele é uma coisa só, né? Funciona de maneira muito obscura, quer dizer, a ideia de que o computador é um cérebro eletrônico é uma ideia dos anos 50, né? Na verdade não é um cérebro eletrônico, não funciona como cérebro, e nós não sabemos como o cérebro funciona, e não sabemos se um dia saberemos, porque a única ferramenta que nós temos para entender o cérebro é o próprio cérebro. E nós não sabemos se o cérebro pode entender o cérebro, ou seja, pode entender um sistema que está no mesmo nível de complexidade dele mesmo. Como escreveu Charlie Chaplin, se o homem tem o poder de criar máquinas, também tem o poder de inventar a felicidade. Então, pessoal, esse vídeo foi para trazer, né, para vocês, mostrar o quanto que a gente tem, né, a informática, os computadores no nosso dia a dia, o quanto que se evoluiu, né, quando a gente começou a falar dessa questão histórica e até o que a gente tem hoje em dia, e que não chegamos, né, no limite da tecnologia, né, do que a gente pode ter como aplicabilidade dos conhecimentos referentes à informática. Espero que hoje vocês tenham aprendido um pouquinho mais, né, sobre essa parte da evolução dos computadores, da informática de uma forma geral. E pelo horário, nos despedimos aqui e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tenham uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Semana que vem. Fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.